E essa questão política que se coloca agora é a questão de como fazer, entende, para localizar esses 144 desaparecidos, cujos familiares há muito e muito tempo vêm questionando e querem encontrar. Tornar público a nível de opinião pública, não a nível de público de forma mais restrita, digamos assim, mas que nunca dependeu de mim. Tornar público através de jornal, público através de depoimento na comissão de desaparecido político, se colocou face à questão, entende, levantada durante esse ano, que bem ou mal está descrito naquilo que eu xeroquei e passei. Se colocou uma questão onde o pessoal que trabalha com isso, e volto a repetir, na comissão de desaparecido político estava presente não só Nilmário em cima da mesa como presidente da comissão, mas outros deputados do PT, do PCdoB, representante do Ministério da Justiça, mas não sei quem, isso é gravado, é formal, é burocrático, é legal, né, se obedece uma tramitação legal, né, onde se via telefone, depois chegando lá, conversando com o Nilmário rapidamente, tudo muito rápido, mas há um entendimento, porque, afinal de contas, e há esse entendimento rápido, porque eu e o Nilmário fomos, por exemplo, companheiros no cerco da Faculdade de Direito, nem estudante não era, mas eu estava lá dentro. O Nilmário queimou as costas, carregando molotov lá para dentro, na base de fósforo. Bom, o Daquinho, o irmão dele, que veio penar muito tempo depois, morava em Salvador, desde que se envolveu, foi preso e estava até afastado, entende? Por causa, eu servi de guia, também era companheiro de luta, foi companheiro de luta em ação popular na área de trabalho rural em Minas Gerais. Eu fui direção no sentido de comissão da área rural de Minas Gerais da ação popular, junto com o Daquim e outros. Bom, aí tem mais um punhado de gente que já a gente vê. Nessa situação, isso para mim se coloca como questão política. Como há muito tempo que essa história vem rolando e não deslancha, no momento que me foi colocado isso, eu voltando lá de Campina Grande, já tinha telefone, já tinham dado meu telefone, já estava Expedito Silveira da Veja telefonando atrás, queria fazer entrevista. Ele foi atrás de Suzana Lisboa, do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, para conseguir a tal da fita. Suzana se recusou a entregar. Segundo informações dela própria por telefone, não a conheço, há 2 anos e meio que ela recebeu essa fita. Essa fita passou, segundo ela, teria passado pela mão de Jean-Marc. Aliás, Jean-Marc via informação do meu irmão muito tempo atrás, quando eu solicitei que alguma coisa fosse feita com isso, em 89, por aí assim. Segundo Suzana, estava na mão de Jair. Jair foi de direção muitos anos atrás, antes de ele morrer, entregou para ela. Eu não sei como é que foi a condução, talvez outras pessoas tenham informação sobre isso. Minha irmã está revivenciando tudo isso, ela não está muito afim de ficar. Para ela, o que foi fundamental já foi colocado, as consequências, né? O desdobramento ainda vem, mas ela quer ser poupada nisso, eu respeito isso. Leonora pode ter algumas questões a esclarecer em termos de memória. Para mim não é resistência, não é nada, é uma dificuldade mesmo de memória que eu tenho, que é violenta. A última vez que eu pedi que isso fosse resolvido foi porque eu não aguentava mais, apesar de conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, já tem um punhado de gente que sabia, eu já não estava aguentando mais viver desse jeito. O que me fez escapulir do pedaço de corda que eu tinha de pendurado
lá na Eutiquiano Barreto foi sei lá o quê. Como eu bebia e muito, na época eu estava muito ruim, me fez escapulir, foi a ar. Continuar esperando e um pouco também mandar que sabendo da situação me solicitou que continuasse vivo para poder dar testemunho, não sabia quanto. Para mim se colocou uma questão, e aí entra uma questão mais recente, de que não adiantava, nessas alturas do campeonato, em 83, quando eu fiz esse depoimento, Léo arrumou com Ronaldo, que hoje é chefe de gabinete de Nero Alves, ele atendia pela universidade, arrumou lá, sei lá como, para mim fazer análise com ele. Depois, quando eu estive em Goiânia, eu fui trabalhar lá, quando meus meninos foram para lá, parei alguns tempos lá em psiquiatra. Alguma coisa aí dessa história aí que eu aprendi foi que eu tinha que segurar e que eu só poderia conseguir se eu continuasse a desenvolver aquilo que eu achava que devia ser feito. Eu já tinha renunciado a um punhado de coisas e aí voltei sem maiores preocupações de estar me justificando para tal ou qual pessoa, me esperando. Mas militar, aí trabalhar em nível de movimento social. E todas as vezes que me coloco, eu me deparava, isso há muitos e muitos anos, me deparava com de ter que assumir alguma coisa, eu voltava uma noia passada, é que qualquer coisa que eu viesse assumir significava ter mais informação. Se eu tivesse mais informação, eu seria pressionado pelos caras se me procurassem para dar mais informação. Então eu não assumi nada. Trabalhar, mas sem assumir nada. Fazer sem assumir nada. Aí é um jogo muito louco. Como muito louco também eram minhas crises periódicas. Principalmente período de setembro e outubro, quando o pessoal morreu. E aí eu fui aguentando, mas apesar disso tudo, eu acho que valeu a pena. Eu acho que valeu a pena durante 20 anos, todos os dias, mais uma vez por dia, e principalmente à noite quando ia deitar, lembrar de Zé Carlos, lembrar de Gildo, ver o olho de Gildo, ver as conversas com o Zé Carlos, relembrar igual recentemente estava conversando com o Aragão, quando ele me falou que gostava de viajar com o Careca. Quando o Careca viajava, ele colocava a fita de Raul Seixas, porque eu gosto muito também de Raul Seixas, e Zé Carlos também gostava, e a gente tinha esse ponto em comum. E ao mesmo tempo estar conversando isso, lembrando dessas coisas, mas não manifestar em nenhum momento que eu estava lembrando disso, e continuar a conversa. E por aí assim dá ideia, eu não estou muito afim de ficar me
falando sobre essas coisas, não. E eu acho que valeu a pena, porque apesar dos pesares eu mantenho um compromisso e esse compromisso ele é pessoal, só que ele só pode ser realizado a nível de coletivo, mas ele se realiza independente disso a nível de pessoal e vem se realizando durante muito tempo. Ele implica durante muito tempo algumas coisas muito estranhas. Eu citaria uma mais de um passado e talvez outra mais recente. Por que você saiu de universidade? Você é professor de 2 universidades, você pediu demissão de 2 universidades. Aí eu não podia explicar por quê. Depois, posteriormente, as pessoas que entenderam, que ficaram sabendo, entenderam por quê. É a minha forma de encarar essas coisas, de levar. É o jeito que eu acho que eu devo continuar levando. E para mim é muito bom, e aí entra uma questão, é muito bom mesmo poder estar vivo e falar isso. E é melhor ainda eu poder também lembrar algumas outras coisas da minha vida. Não só esses períodos, mas acho que é muito bom eu lembrar que há 30 anos atrás eu já estava militando. É muito bom eu lembrar que em 1962, na minha terra, em Uberaba, eu já militava. É muito bom eu lembrar que eu larguei família, larguei tudo e fui parar em Belo Horizonte para poder continuar isso. É muito bom eu lembrar que em 1966 eu estava na Ação Popular, ainda ligado à igreja, e estava militando. E era responsável por um punhado de coisas, até mesmo viajar clandestino para São Paulo para encontrar com Betinho, que sabe dessas histórias. É muito bom eu lembrar também que em 1968 eu estava em greve de contagem e era responsável por segurança de um pessoal de liderança, era responsável por comunicar e realizar assembleias naquela situação conturbada. É bom eu lembrar também que fraquejei, foi covardia, foi medo, seja o que for, e aconteceu tudo isso. Mas também continuo lembrando, depois disso também, e especialmente depois de 83 e mais especialmente de 89, para aquilo que eu tenho feito, sei perfeitamente bem com limitação, que é a limitação que entra nóia pra caramba nessa história, não dá para poder descrever. Se eu for descrever isso aí, talvez um dia eu consiga passar isso para o papel, pelo menos ditar para alguém que tenha a capacidade de escrever, mas não abrir mão e não abro mão de ser comunista e continuar sendo comunista e continuar militando por uma sociedade mais justa nesse país. E encaro quem quer que seja, até mesmo o pessoal de CIEX, até mesmo os familiares de companheiros mortos, como abracei o filho de José Carlos Mata Machado, e que sabia que eu tinha conduzido a repressão e ele foi assassinado porque eu conduzi, e continuo e vou continuar dessa forma, independentemente de qualquer coisa, porque está dentro de mim, e isso aí não tem jeito, nem tudo isso aí, seja 2, 3, 4 ou 22 mortos como está colocado, vai acabar. E eu acho que isso para mim é muito mais importante, e é mais importante ainda porque agora eu posso começar, à medida que isso se torna público, conversar com as pessoas sem estar com um sentimento lá dentro que as pessoas não sabem direito quem eu sou. Eu posso começar a ser eu mesmo. E apesar dessa história toda, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito orgulho de ter vivo e tenho muito orgulho de que eu fiz de bom. Não tenho do que eu fiz de errado. E não renego para quem quiser escutar. Mas não abro mão de continuar a ser quem que eu sou. E agora eu sou muito mais vil do que eu era até poucos dias atrás, no ano passado. E vai por aí.
Mas isso não basta, um raciocínio pessoal. Aí eu volto a repetir, eu sou ortodoxo em algumas coisas. Para mim, eu tenho que ter uma certa disciplina. E essa disciplina passa para mim pelo encaminhamento coletivo que tem sido colocado em relação aos 144 desaparecidos. E aí, eu não posso decidir nada. Eu remeto à Comissão de Desaparecido Político, presidida por Nimário Miranda. Remeto o depoimento gravado que eu fiz, cuja presença, relembro, estava Guxiquei, estava José Disseu, ex-companheiro de muito tempo, ex-companheiro de Léo. Remeto a ex-companheiros esparramados nesse Brasil aí afora. Mas essa é uma questão política. Claro que, à medida que isso sai na situação que eu me encontro hoje, por essa questão, entende? E que foi corrida, se foi ao gosto, se não foi ao gosto meu, não me cabe aqui tecer considerações sobre isso. Mas a questão, entende, que quando isso foi colocado, eu prontamente atendi. E, bom, e para mim, o que o pessoal queria está em andamento. O que foi colocado, através de pessoas do Grupo Tortura Nunca Mais, da Comissão de Desaparecido Político, que seria importante eu fazer isso. Acho que está em andamento por acompanhamento, inclusive de jornal. Já recebi alguns retornos dessa situação, quer dizer, eu fiz via direta. Eu não tive nenhum contato mais com a Comissão de Desaparecido, não tive nenhum retorno da parte do presidente da comissão, Nimário. O que ele me disse, falou, vai viver sua vida, quando a gente se despediu. Mas de Recife eu já tive alguns retornos aí, por pessoas que eu sabia que sabiam, o pessoal de Santa Cruz, né? Que é outra coisa que está confusa nessa história aí de imprensa aí. No release que Nimário preparou para a imprensa, aquele que coloca que ex-militante denuncia, acusa o pessoal do CIEX, ele fala em Marcelo, aí mais para frente não sei quem fala em Marcelo Santa Cruz, outro fala em Fernando Santa Cruz, aí né, esse tipo de confusão, como tem esse tipo de confusão aí, se é Marcelo, se é Fernando, tem mais um punhado de confusão aí, as coisas embaralhadas. A entrevista que eu dei, ela é parcial, algumas coisas, outras não saíram. Mas de Santa Cruz eu já tive um retorno de Recife, ele conhece essa fita há muitos anos, que foram perguntar para ele, falou, não, eu escutei a fita. Suzana não quis entregar essa fita para a imprensa porque quando eu dei esse depoimento era uma situação emocional muito complicada, segundo o relato inclusive de pessoas, não estou falando por mim, eu vivi, mas eu estou me baseando em pessoas que tiveram conhecimento na época, que esses dias eu conversei, até mesmo ontem, hoje estive conversando. E Suzano disse que saiu algumas coisas lá que de caráter muito pessoal, um negócio muito íntimo, de relacionamento meu e de Madá, e só se ela apagasse uma parte da fita, senão ela não entregaria, e sei lá, o pessoal de imprensa não concordou e tal. Do mesmo jeito que eu falei em 1983, eu falo hoje. A fita está à disposição para quem quiser. A carteira de Fernando de Oliveira, de Polícia Federal, que me deram, que tem a xerox, que na confusão lá da pressa, lá em Brasília, na Comissão de Desaparecido Político, eu que solicitei isso, Suzano que mandou, eu só fiquei com uma cópia de um lado, eu queria ver do outro lado o que estava o registro, para inclusive ajudar na minha lembrança. Estava com Suzana. Via telefone que ela disse, não, é sua, eu entrego. Não sei o que ela mais pode entregar.
acho que um intermediário para se saber mais coisas dessa época aí, que eu recomendo de mão cheia, porque é uma companheira que sabe disso há muito tempo, é Léo. E tem mais gente aí esparramado por aí. Eu acho que é isso. Eu pararia por aqui agora e ficando, quer dizer, apesar dessas histórias todas, apesar das coisas pessoais aí, peço aí desculpas por essas coisas, mas não mantenho que existe uma questão política, e essa declaração é a declaração feita por jornal e é a declaração feita na Comissão de Desaparecido Político. Acho que o Estado tem que ser responsabilizado. Foi um organismo do Exército que planejou essa história toda, não só no meu caso, mas deve ter muita gente nessa história aí, que planejou prisão e assassinato e desaparecimento desse pessoal. Acho que essa responsabilidade do Estado, ela não pode ser resguardada por questões de conjuntura ou por legislações conjunturais, porque ela é histórica na relação do Estado com a sociedade. Foi o Estado que criou o cemitério, foi o Estado que implantou, entende, a legalização da morte. O morto, para ser enterrado, ele tem que ter um atestado de óbito, ele tem que ter uma certidão de morte. O Estado não pode se eximir disso. A ditadura militar que comandava o Estado, né, através de órgãos de informação, né, no caso o CIEX, que comandou e planejou, né, esse assassinato, esse desaparecimento de 144, que se sabe, mas tem muito mais, e especialmente na área rural. Isso não fere a lei de anistia. O direito de se enterrar um morto é o mesmo direito, entende, de se festejar o nascimento de uma pessoa. É um direito cultural, entende? E ele é jurídico, historicamente, em qualquer estado, na civilização ocidental, porque é baseado em normas, costumes e valores culturais, e até mesmo religiosos. Esse direito não pode ser negado a essas pessoas. Compreendo o esforço que está sendo feito nesse sentido, e essa que para mim se coloca. É um direito dessas pessoas enterrarem seus mortos. Como fazer isso? Aí o pessoal que está encaminhando, não sou eu que estou encaminhando, eu simplesmente dei uma contribuição para isso aí. Se dentro da ideia, né, tentar esse ano resgatar isso aí e conseguir fazer isso, eu acho salutar. E nesse momento, especialmente por causa de experiência própria, não só na questão política fundamental, que é essa relação do Estado, da repressão, etc, 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 mas na questão das famílias dos 144 desaparecidos, eu faço uma ressalva e eu acho que, para mim, pessoalmente, isso é uma questão importantíssima. E fico por aqui. Nesse sentido político, né? Isso eu já tinha colocado ali.